Pois bem, minha gente amiga, mudando completamente de assunto, não é? O caso que até agora é um verdadeiro enigma, mas que caminha para uma reta final de investigação muito contundente. O empresário das estrelas, o Didi Latino. Esse homem que mantinha um relacionamento, não é, que foi homenageado, inclusive, quando morreu, por Maiara e Maraísa, foi homenageado por Gustavo Lima, por Jefferson Moraes, estava sempre no show do Wesley. Minha gente, a nossa repórter Silvia Alves, em Goiânia, vem para mim, por favor, com absoluta exclusividade, conseguiu localizar duas peças que são cruciais para que a polícia consiga descobrir quem tinha interesse em matar Didi Latino. Pois bem, vocês se lembram que na sexta-feira a Silvia comentava que a polícia de Goiás estava tentando prender Didi Latino. Ok. A polícia já tinha um mandado de prisão e já estava prestes a colocar atrás das grades o irmão do empresário. Ele, nesse momento, é considerado foragido pela polícia de Goiás. E nós conseguimos, a repórter Silvia Alves e sua equipe, eles conseguiram com exclusividade conversar com o irmão de Didi Latino, que vai trazer neste programa hoje à tona novas revelações contundentes sobre a morte de um dos empresários. Era empresário, inclusive, do Cristiano Araújo, um dos homens mais entretidos aí com o mundo da música brasileira. Me dá as imagens aí da entrevista que a Silvia fez. Minha mãe sofreu um atentado. Esse é o homem. Põe exclusivo, dá trabalho para fazer, como diz o Marcelão. Pausa a imagem. Pausa. Pausa, por favor. Aí está. Esse homem que agora tem medo de mostrar o rosto, ele é procurado pela polícia. Ele é procurado pela polícia de Goiás e vai fazer uma revelação impressionante. Que a mãe dele e a mãe de Didi Latino, vem para mim, por favor, sofreu um atentado. Bandidos entraram na casa da mãe do empresário em janeiro deste ano, foram direto para o quarto da mãe do empresário das estrelas e largaram fogo para cima dela. Ela conseguiu, por um milagre, sobreviver. Pouco tempo depois, o carro do empresário também é alvo de um atentado. Os criminosos acreditavam que dentro do Jaguar estava o empresário das estrelas. A entrevista que será exibida neste programa não está direcionada apenas no irmão de Didi Latino, que nesse momento está prestes a ser preso pela polícia de Goiás. Temos a foto? Vem para mim, por favor. Isso é novo, eu não estava sabendo. Nós conseguimos agora as fotos do carro de Didi Latino que sofreu esse atentado. O carro foi crivado de bala. Me dá a imagem, por favor. Aí está, olha. Um tiro bem na parte de trás. É um Jaguar XE. Olha, o tiro aí bem do ladinho da placa. Ou seja, pelo tamanho ali da munição deixada na lataria, que munição deve ser, Percy? Munição de grosso calibre. Exatamente. É um projétil de grosso calibre. Pode ser até, pelo tamanho, o grosso calibre pode ser uma 9mm, uma 380, muito provavelmente um fuzil 5.52. Me parece isso aí, fuzil calibre 5.52. Vem para mim. Durante todo o fim de semana, o assunto mais comentado entre todos do mundo do show business, funcionários de grandes duplas, de grandes bandas, estão querendo saber o que realmente passou pela vida de Didi Latino. Quem teria interesse de matar um homem tão renomado, tão conhecido entre os artistas brasileiros? Daqui a pouco, ao vivo, Silvia Alves também vai trazer uma outra entrevista sobre esse assunto. Vem para mim, por favor. Do homem que chegou, inclusive, a dividir apartamento com Didi Latino em Goiânia. Um dos homens mais próximos de Didi Latino vai fazer revelações, inclusive, sobre a ida dele ao Rio de Janeiro. Esse homem que conversou com exclusividade ainda ontem à noite com Silvia Alves vai contar exatamente, passo a passo, o que aconteceu antes da viagem do empresário das estrelas até o Rio de Janeiro. Ele que inclusive teria comprado uma empresa de distribuição de combustíveis há um ano. O valor pago, segundo esse amigo que vai falar pela primeira vez, é de R$1 milhão. Dá a imagem, por favor, do amigo que também agora tem medo de mostrar o rosto. Acredite, essa empresa aqui, Didi Latino, pagou R$1 milhão, segundo esse amigo próximo, nunca saiu do papel. O motivo até agora é um mistério.
A polícia suspeita que a empresa seria usada de fachada por uma quadrilha especializada em roubo de combustíveis no Rio de Janeiro. Vem para mim, por favor. Silvia Alves, num trabalho corajoso com sua equipe de investigação na Record de Goiânia, fica, portanto, antes até da polícia, cara a cara com esses dois homens. O que existe por trás dessa morte? Me dá o irmão falando aí, por favor. Cadê o irmão do Didi Latino falando? Já me dá um trecho do que foi gerado. Se a Silvia estiver posicionada, já me avisem. Se a Silvia puder trazer as primeiras informações já ao vivo, lá de Goiânia, vocês me avisem. Me dá o irmão falando, as primeiras palavras dele. Chegou agora esse material. Há uns 3, 4 meses atrás. A casa onde minha mãe morava, sozinha, foi cravejada de tiros. Tiros que foram no portão e na janela do quarto dela, onde ela estava dormindo no momento. E ela poderia até ter morrido nesses tiros, porque vai que um tiro atravessa a parede e alvejava ela na cama. Então deram tiro no carro dele, deram tiro na casa da minha mãe, então deram tiro, tentaram matar minha mãe, só estava faltando eu. E minha mãe estava com medo, porque se eu me apresentasse, eu ia cumprir no semiaberto em Goiânia. Parou! Silvia Alves, uma das repórteres mais comprometidas e mais guerreiras do centro-oeste do país. Primeiro, Silvia, meu reconhecimento, meu carinho ao seu trabalho brilhante com toda a sua equipe, não é? Por ter esse furo de reportagem que vai começar agora a gerar uma grande repercussão em todos os sites, principalmente entre esses homens e mulheres do mundo da música. Esse homem que você viu falando agora nessa entrevista, Silvia, está sendo procurado pela polícia, o irmão de Didi Latino, por qual razão? Boa tarde. Olha, Bate, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Seguinte, esse crime, ele confessou pra gente ali durante a entrevista, ele falou o seguinte: podem identificar a minha voz, mas eu gostaria que não identificassem o meu rosto, porque o crime que eu cometi foi em 2005, e de lá pra cá eu nunca mais cometi nenhum outro tipo de crime. Ele confessou pra gente, Bate, que seria tirar dinheiro de contas bancárias de bancos federais, por isso o crime é investigado pela Justiça Federal. E aí eu perguntei, eu estou diante de um homem foragido, né, procurado pela polícia, e aí? Ele falou, eu não me apresentei, porque em janeiro desse ano, a minha mãe sofreu um atentado, como você bem revelou agora, no Cidade Alerta, e eu liguei para um amigo da polícia para ali fazer uma ocorrência, né, por telefone, perguntar o que eu podia fazer, e esse amigo falou, olha, acabei de olhar no sistema aqui com o seu nome, e tem um mandado em aberto contra você. Você está sendo procurado pela polícia. Por isso mesmo, ele participou rapidamente do velório do irmão e pôde ficar durante pouco tempo ali no enterro, né? Ele nem conseguiu enterrar o irmão. Mas ele disse, se comprometeu em se entregar à polícia a qualquer momento, Bate. Ele está apenas procurando um advogado, porque ele acredita que se ele for para o regime semiaberto, ele pode ser assassinado. Ele falou o seguinte, em dezembro, o carro do meu irmão é cravejado de balas. Em janeiro, um atentado contra minha mãe. Em maio, meu irmão é assassinado. O próximo sou eu. Dessa forma, Bate. Bom, são duas pessoas, é o irmão dele e esse outro rapaz que teria uma ligação também muito próxima com o empresário das estrelas. Silvia, a gente está terminando de editar aqui por São Paulo essa reportagem. Na sequência, você já traz outras informações, ok? Tá certo, Bate. Volto sim, viu? Nesse momento, muitas pessoas que estão acompanhando, não é, o caso do Didi Latino, o empresário das estrelas. Tem a foto aí dele com os artistas, Edu? Se tiver, também pode mostrar. Ele foi um dos grandes responsáveis, está aí, olha, ao lado do Cristiano Araújo. Ele deu todo o apoio, todo o respaldo, por isso ele exercia um respeito muito grande em Goiânia, especialmente, por causa da proximidade dele com o Cristiano. Ele foi investidor. O Didi Latino, inclusive, pegou o dinheiro que ele tinha guardado na carreira dele, que era muito precoce, mas já tinha guardado uma quantia, investiu no Cristiano Araújo e foi aquela história. O Cristiano estourou e o Didi Latino ficou milionário quando vendeu a sua parte da banda do Cristiano Araújo. Vem para mim, por favor. Só que esse homem que recebeu a solidariedade do Jefferson Moraes, do Israel Novaes, da Maiara e Maraísa, que recebeu a solidariedade de Simone e Simaria, não é? As bandas que se manifestaram após a morte dele, ninguém podia imaginar que Didi Latino, esse homem querido no meio artístico, que ele poderia estar envolvido em negócios escusos. Que ele poderia estar envolvido com organizações criminosas.
A nossa repórter de Goiânia e apresentadora do Cidade Alerta Goiás, Silvia Alves, esteve no fim de semana com duas peças fundamentais que podem ajudar a polícia na elucidação do assassinato do amigo das estrelas, do empresário das estrelas, Didi Latino. Vem para mim, por favor. Ela conseguiu conversar com duas pessoas, uma em Goiânia e outra, se eu não me engano, em outro estado ou no interior de Goiás. Eu sei que a Silvia, no sábado e no domingo, ela ficou só dedicada exclusivamente a essas entrevistas em primeira mão. Me dá primeiro o irmão falando. O irmão do Didi Latino, para você ter uma ideia, ele nesse momento é procurado pela polícia de Goiás. Ele é foragido, segundo a polícia, por ter cometido crimes contra o patrimônio público. Ele teria invadido o computador de bancos federais e desviado o dinheiro de clientes direto da conta bancária. Silvia Alves, o que esse irmão vai trazer à tona nessa entrevista que será exibida daqui a pouco aqui no Cidade? Bate, primeiramente, claro, né, eu tive que dizer a ele, olha, eu estou diante de um foragido da justiça, eu estou diante de um foragido da justiça, e aí? Ele falou que vai se entregar a qualquer momento, está apenas esperando, né, o contato aí com o advogado para conseguir fazer isso. Porque ele acha que se houver essa prisão, Bate, ele vai para o semiaberto e pode até morrer no semiaberto, porque o pensamento dele é correto, se você também pensar assim dessa forma, e todo mundo que está em casa, porque imagine você, em dezembro teve o atentado ali, né, contra um veículo pertencente a Latino, 5 tiros nesse Jaguar. Em dezembro a casa da mãe dele foi metralhada. Daí em maio o Didi Latino é assassinado e agora ele acredita também que pode ser morto. Ponto final nessa questão. Mas o que ele revela, Bate, durante a entrevista é impressionante. Ele até chega a afirmar que a polícia carioca, a polícia do Rio de Janeiro, está fazendo o corpo mole na investigação. E essas são as palavras reais. Porque disseram para ele, os investigadores, que Didi Latino nem teria ido para o Rio de Janeiro, sempre que ele foi encontrado na rodovia Rio Santos. Ele descobriu, baixou, conseguiu ali o ticket. Nós temos o bilhete aéreo que comprova que Didi Latino foi sim para o aeroporto de Galeão, Fortaleza, Rio de Janeiro, portanto, o aeroporto de Galeão, e chegou às 19 horas e 58 minutos. Nós temos essa prova durante a entrevista exclusiva que nós conseguimos. Ele também conseguiu um cartão, Bate, um cartão de um hotel e o próprio extrato bancário de Latino que comprova que ele primeiro foi para um hotel. Portanto, a pessoa que assassinou o produtor musical pode tê-lo pego ali no hotel e feito esse trajeto até a sua morte, Bate. E outros detalhes reveladores daqui a pouquinho aqui no Cidade Alerta. Ô Silvia, me diga uma coisa, tem a entrevista aí já no ponto, um trechinho do irmão? Porque esse homem, a polícia tentou prendê-lo durante o fim de semana, não conseguiu. Ele está dizendo agora que vai se entregar e ele pode, claro, ajudar a polícia de Goiás, que tem que trabalhar junto com a polícia do Rio de Janeiro para tentar esclarecer esse assassinato. E ele relata o pavor que foi na família de Didi meses antes do assassinato do empresário. Me dá um trecho dessa entrevista, por favor. Minha mãe sofreu um atentado aqui em Goiânia há uns 3, 4 meses atrás. A casa onde minha mãe morava, sozinha, foi cravejada de tiros. Tiros que foram no portão e na janela do quarto dela, onde ela estava dormindo no momento. E ela poderia até ter morrido nesses tiros, porque vai que um tiro atravessa a parede e alvejava ela na cama. Então deram tiro no carro dele, deram um tiro na casa da minha mãe, então deram tiro, tentaram matar minha mãe, só estava faltando eu. E minha mãe estava com medo, porque se eu me apresentasse, eu ia cumprir no semiaberto em Goiânia. E o atentado da minha mãe foi onde? Ou seja, esse homem, ele afirma que a família sofreu o atentado na casa da mãe, invadiram a casa da mãe dele e do Didi, tentaram matar a senhora no quarto. Aí também, invadiram Goiânia e atiraram para cima do carro de Didi Latino, Jaguar. O irmão suspeita, Silvia, quem seja o assassino do Didi Latino? Sim, Bate, ele suspeita, sim. Ele realmente relaciona o assassinato do irmão com algum criminoso, um assassino do Rio de Janeiro, onde ele foi morto, ok? Parece óbvio. Ele até diz o seguinte, Silvia, falaram que meu irmão não ia para o Rio. E ele me mostrou, Bate, eu até trago isso na entrevista, ele me mostrou uma conversa via WhatsApp do Latino com uma jovem, e o Latino diz, segunda-feira à noite, eu estou no Rio, vamos comigo para Angra dos Reis, numa ilha de um amigo meu, vamos passar 2 dias lá. E ele realmente diz, esse amigo
esperava pelo meu irmão. E esse amigo nunca apareceu. Ele até cita o nome de um empresário no Rio de Janeiro chamado Marco Batti. Pois bem, a Silvier também teve contato com um amigo muito próximo de Dilatino. Essa entrevista também não foi feita em Goiânia, foi feita numa cidade. Porque esse homem tem medo de morrer, né, Silvier? Sim, tem muito medo de morrer. Ele falou, olha, vocês precisam mudar minha voz, eu não posso mostrar minha aparência física, porque se eu aparecer contando alguns detalhes que eu sei, eu posso ser assassinado. Assim como o Alexandre, o irmão de Latino, também acredita que pode ser assassinado. É uma entrevista que vai cair como uma bomba, são entrevistas que vão cair como uma bomba no mercado da música brasileira, não é? De famosos brasileiros que sempre imaginavam, não é? Esses artistas que sempre imaginaram que Didi Latino fosse um homem distante de qualquer tipo de associação criminosa. Cadê o amigo falando? Esse é o amigo que fala. A Silvier, pode soltar um trechinho, a Silvier tá cara a cara com ele. Solta um trecho. O que se sabe é que realmente ele teria uma empresa que mexia com combustível no Rio de Janeiro que não estava operando. Ou seja, então, não funcionava. Porque essa aquisição foi um ano atrás. Então, através dessa empresa, com certeza, ele não estaria fazendo nenhuma coisa errada. Vem pra mim, por favor. Essas duas entrevistas e as novas informações com a nossa Silvier Alves de Goiânia, você acompanha depois do intervalo. Os nossos repórteres em Goiânia, comandados aí pela nossa correspondente Silvier Alves, fizeram um trabalho muito importante de investigação que pode inclusive ajudar a polícia a esclarecer as circunstâncias da morte desse homem que era amado por estrelas de todo o Brasil. Quando o anúncio da morte, diversas estrelas, não é, famosíssimas aí, todos praticamente desses sertanejos que estão no topo das paradas de sucesso, se manifestaram e prestaram sua solidariedade e condolência à família de Didi Latino. Mas agora a história muda. E os amigos próximos ficaram surpresos, até porque, por mais que seja seu amigo, você jamais vai imaginar, não é? Você jamais vai imaginar que essa pessoa que você nutre um afeto tão grande, um carinho tão grande, pudesse estar envolvida com organizações criminosas como existe a suspeita. Vem para mim, por favor. O irmão dele, como nós anunciávamos na sexta-feira, é procurado pela polícia por ter invadido sites de banco para pegar o dinheiro das contas dos correntistas. Só que a Silvier conseguiu localizar esse homem. Esse homem que é apontado hoje como a peça principal para a polícia de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e de Goiânia, elucidar as circunstâncias da morte do empresário, que inclusive foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso de Cristiano Araújo. Nessa entrevista, virá à tona uma revelação impactante sobre a morte. Veja. Vocês vão ver agora entrevistas exclusivas com dois personagens de uma morte cercada de mistérios. Uma história ainda bem longe de chegar ao fim. De um lado, Alexandre Vaqueiro, irmão de Didi Latino. Aqui, ele não quer mostrar o rosto por ser foragido da justiça. Ele responde crime contra o patrimônio público. Do outro, um amigo que ainda é desconhecido da justiça, mas que pode ajudar a desvendar o crime. Há uma semana, Didi Latino, o famoso empresário das estrelas, foi encontrado baleado num trecho que liga os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele não resistiu aos ferimentos. A jornalista Silvier Alves, que conversou com eles. A polícia sabe que ele saiu de Fortaleza, mas não consegue explicar como Didi chegou ao Rio de Janeiro. O irmão comprova que o produtor musical comprou passagens aéreas e reservou um hotel. Eu consegui a prova que ele foi pro hotel, tá no extrato bancário dele, que ele pagou o hotel. Consegui a passagem aérea dele, o bilhete da passagem aérea, que eu vou mostrar para vocês. Ele chegou às 19h50 no Rio. E a informação que eu tive, quando eu liguei para lá, é que ele não tinha voado para o Rio e que não teria se hospedado no Rio. O empresário, amigo de Didi, conta que o produtor estava prestes a fechar um negócio que levanta suspeitas. Ele queria fazer uma proposta na Land Rover de um comprador do Rio e colocando o apartamento dele no negócio. O apartamento dele lá em Goiânia é mais ou menos entre 1,2 milhão e 1,5 milhões. Com certeza ele iria pegar alguma outra trama, inclusive dinheiro,
como no negócio. Porque, assim, o que a gente sabe é que o comprador nem no Brasil estaria. Ia chegar no meio ou no final da semana. Didi Latino também teria um outro motivo para estar no Rio de Janeiro. Segundo o irmão Alexandre, ele iria para uma ilha em Angra dos Reis. Porque eu tenho certeza que realmente ele voou para o Rio, do Rio ele foi para o hotel, do hotel ele está vindo para Angra. Os negócios de Didi Latino vão além da música. Este amigo afirma que Didi Latino tinha registrado uma empresa distribuidora de petróleo, como mostra este documento. Mas ele morreu antes de tirar o projeto do papel. O que se sabe é que realmente ele teria uma empresa que mexia com combustível no Rio de Janeiro que não estava operando. Através dessa empresa, com certeza, ele não estaria fazendo nenhuma coisa errada. A empresa não estava operando. Além de ser legal, não estava operando. A história é confirmada pelo irmão de Didi. Com relação à empresa, parece que realmente ele ia montar mesmo, mas não chegou a funcionar. Há suspeita de que a empresa seja de fachada. Teria sido criada para ser usada por uma quadrilha especializada em roubo de combustível. Mas esse não é o único negócio oculto de Didi. O produtor também teria contatos com empresários que ninguém sabe ao certo quem são. De acordo com um amigo, muitos deles deviam dinheiro para Didi. O que tem de verdade é que realmente existia gente devendo a ele, devendo um valor expressivo. A gente pode falar quanto? Assim, ele falava que era acima de 500 mil. 500 mil reais, mais de Isso 500 mil reais. É uma dívida pesada. Mas dívida de quê? Nós estamos falando de quê? Teve uma época que ele fez um investimento numa fábrica e o boato que roda é que o dono dessa fábrica, o administrador dessa fábrica, ainda deve uma grana pesada para ele. E ele estaria cobrando essa pessoa? Possivelmente, quem que não cobra mais de 500 mil? E a última notícia que a gente soube é que ele é daqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Sobre o dia da morte de Didi, um fato que não está claro para a polícia é se ele foi baleado dentro ou fora do carro em que estava. Mas para o irmão, está claro. Com certeza, pelo que deu para ver, deu para notar nos tiros, parece que ele tomou tiro dentro do carro. Parece, não tenho certeza. Mas dá a parecer que foi dentro do carro. Que ele deram o tiro e jogaram ele lá. Ainda jogaram assim, ó. Como a rodovia tem um lado tem um guarda-reio e do outro lado não tem. Ainda deram. Ele foi encontrado do lado da rodovia São Paulo-Rio. Não foi do lado de quem está indo para Angra. Foi encontrado do lado oposto da rodovia. E do lado oposto da rodovia tem um guarda-reio. Então ele foi encontrado. Jogaram ele de lá do guarda-reio. Tanto que tem as marcas de sangue, que ele, com as mãos, todo esse sangue que ele pulou. Isso eu sei, porque meu tio foi para lá, minha mãe foi para lá na hora que ele ainda estava vivo, minha mãe e meu tio foi para lá. O irmão do produtor musical diz que a mãe deles foi alvo de um atentado. Minha mãe sofreu um atentado aqui em Goiânia há uns 3, 4 meses atrás. A casa onde minha mãe morava, sozinha, foi cravejada de tiros. Tiros que foram no portão e na janela do quarto dela, onde ela estava dormindo no momento. E ela poderia até ter morrido nesses tiros, porque vai que um tiro atravessa a parede e alvejava ela na cama. Então deram tiro no carro dele, deram tiro na casa da minha mãe, então deram tiro, tentaram matar minha mãe, só estava faltando eu. E minha mãe estava com medo, porque se eu me apresentasse, eu ia cumprir no semiaberto em Goiânia. E o atentado da minha mãe foi onde? Em Goiânia. Há 2 anos, em Goiânia, o carro de luxo de Didi, um Jaguar, foi cravejado de balas. Segundo o amigo, ele passou a andar somente de táxi. Um indício de que, desde aquela época, ele é ameaçado. Ele pediu para que não abafasse o caso. Mesmo porque ele é da mídia
Então, isso ia acabar respingando a imagem dele. Ele tem medo de ser o próximo alvo de um inimigo ainda desconhecido. E diz que isso é que o impede de se entregar à polícia. Deixa eu ver, até agora eu não me entreguei, eu não me apresentei na polícia essa semana, porque realmente eu sei que tudo que aconteceu de mim na mídia, você vê que eles estão me perseguindo. Houve uma perseguição porque eu cutuquei, eu estou cobrando. Mesmo eu com esse problema que eu tenho, que eu não vejo como problema, porque é algo que foi do passado, eu estou pagando por isso, mas eu sei que se eu me apresentar hoje, há um grande risco deles me matarem dentro do semiaberto. Então, meu advogado está indo, eu vou me apresentar, está indo conversar com o juiz da vara de execução para ver se coloca uma tornozeleira eletrônica em mim, para que eu possa depois fazer um depoimento e pedir uma proteção de testemunha. Eu não posso pedir agora porque eu estou com o mandato aberto. Vou pedir uma proteção, porque eu preciso depor. Tem muitas informações que eu tenho que fazer o depoimento. Eu estou dando a entrevista, mas eu tenho que assinar um depoimento. Estes são os dois lados de uma história. Resta agora a polícia esclarecer o crime e descobrir quem são os culpados.